Muitos brasileiros vão para o exterior trabalhar, ou mesmo fazer algum tipo de intercâmbio de curso, mas o inglês continua sendo uma barreira. Para esses que vão trabalhar, que de repente não estão morando lá ainda, a gente falou dos expatriados, mas esse que vai para o trabalho e ele de repente tem temporadas e ele vai e ele volta e ele depende disso para poder manter o trabalho, o emprego que ele tem lá fora. Muda alguma coisa para essa pessoa, no caso do desenvolvimento de inglês? O cargo dela não vai mudar, ela só vai para desenvolver o negócio. Passa lá uma temporada, vai e volta. Muda? Olha, não vai depender muito da exposição que ela tiver, mas é interessante a gente sempre entender o porquê que ela vai, o que que ela vai fazer. Então, é uma pessoa que vai sempre para uma feira de negócios? Isso é muito comum. Vai muito para uma. Porque quando você vai numa feira, às vezes você vai expor o seu produto, às vezes você vai ver produtos de suppliers, né, de Isso. fornecedores. Então a gente tenta aquele foreseeing que a gente fala, né, de prever muito a situação que ele vai poder enfrentar. Porque, por mais que você vá muitas vezes, problemas sempre podem ocorrer. Então, às vezes, você vai pegar um fornecedor que já tem um sotaque diferente que você não vai entender, ou se você tem que atender um cliente que também seja de uma nacionalidade. Por exemplo, os japoneses, né? Eles têm bastante dificuldade com pronunciar alguns sons. Então, quando eu estive no Canadá, eu tinha uma amiga japonesa que ela não pronunciava o V. De jeito nenhum. Então, ela não falava visit. Ela falava visit. Nossa, muito diferente. B, muito diferente. Eu demorei, assim, meses para entender que ela estava falando que ela visitou tal lugar. I visit, I visit. Eu falei, gente, o que será isso? Então, às vezes, isso também pode ajudar. Ainda mais agora com a inteligência artificial, a gente joga lá e fala assim, olha, o que som japoneses não conseguem pronunciar em inglês? Tá, o que é mais difícil? O que é mais difícil? Porque daí a gente já consegue prever essas situações, treinar antes dele fazer essas viagens mais pontuais, né? Perfeito. E aí entender o objetivo da viagem. Se é... eu tive um aluno agora que ele foi porque ele entrou na empresa e ele não conhecia o time global. É uma empresa multinacional, ele entrou no Brasil, já estava 1 ano, mas não conhecia ninguém do time presencialmente, nem que ficava no México, nem nos Estados Unidos, e aí a empresa quis que ele fosse. Então, ele foi para um plant tour. Então, chegou lá, a empresa do México foi apresentar o processo, foi apresentar as instalações para ele conhecer, para ele implementar no Brasil. Então, assim, foi um tipo de viagem que ele ia mais ouvir. Né? E aí, a gente trabalhou com ele essa questão do listening. Para entender. Então, você vai ouvir o britânico, você vai ouvir o americano, você vai ouvir o mexicano falando inglês. Então, vamos treinar o listening ali para você ser exposto a esse tipo de sotaque para chegar lá você não sofrer tanto, que foi o que eu fiz na Escócia. Então, é sempre entender essas viagens pontuais, essas coisas mais únicas que os alunos vão fazer para personalizar as aulas, principalmente antes deles irem. 2 meses antes, um mês antes, ali. faz ali um intensivo e treina para chegar lá não sofrer. Tem muita feira de negócios pelo mundo, né? Então, tem uma feira na China que acontece 2 vezes por ano. Então, eu estou entendendo isso agora. Vou para uma feira na China porque eu vou conversar com possíveis fornecedores. É uma experiência diferente de eu vou para uma feira na Alemanha para ser o expositor. Muda completamente, né? Se eu preciso me comunicar com várias pessoas de pronúncias diferentes, ou se eu vou ouvir várias pessoas. Porque olha só, nessa feira que você iria na Alemanha, por exemplo, você vai responder perguntas. Isso. Na China, você vai fazer perguntas. Como que está a sua habilidade de fazer perguntas em inglês? Boa. Você sabia que os alunos esquecem disso? Eles acham que eles só vão responder. É verdade. A sensação é verdade. A sensação de quem vai viajar é tipo, eu preciso falar, porque quando falarem comigo eu tenho que entender e responder. Mas aí, como é que eu consulto? Como é que eu trago dados para cá se eu vou em nome de uma empresa aí fazer uma pesquisa? Aí você quer conhecer um fornecedor, tem lá vários fornecedores do mesmo material. Vamos supor que você vai lá procurar placa eletrônica. Aí tem 5 chineses diferentes vendendo placa eletrônica. Como você vai saber o diferencial de uma da outra? Você vai ter que perguntar. Verdade. E a questão de fazer perguntas em inglês é uma das coisas que os alunos mais sofrem no Brasil, né? Porque pra gente fazer uma pergunta, você só muda a entonação. Você está linda? Você está linda? Tá se achando linda? Perfeito. Você muda a entonação. E no inglês, não. No inglês, a gente tem... Muda a ordem das coisas, muda a palavra. Muda a ordem da frase completamente. E aí os alunos falam assim, nossa, teacher, realmente, eu não sabia fazer perguntas em inglês. Que legal. Nossa, caiu uma ficha pra mim aqui agora. Faz total sentido. Senão você chega pra pessoa... A única pergunta que você faz pra diferenciar é assim, what's the difference? Só? Mas e aí, o que mais? E na particularidade, e no detalhe? Né? Você vai perguntar de durabilidade, tamanho, peso, medida, entrega, precificação. Faz total sentido. E aí você pergunta em presente, passado, futuro? Onde que eu vou usar isso aqui? Como que foi feito? Quanto é agora? E se eu fizer? E se eu fizer uma condicional? Nossa. Que também não é fácil, condição em inglês. Que legal. Então, E aí fala pra mim, Sá, eu quero me comunicar, mas eu não quero estudar gramática.
Como assim, Não né? tem como, galera. Como assim, né? Vai faltar lá na frente, Eu vai tenho faltar. aluno que é engraçado, chega sem base nenhuma, não sabe o que é um sujeito, o que é um verbo, o que é uma preposição, nada, não sabe nada. Então, não tem intervenção no português? Tem que ter. Se esse trecho tá legal, imagine o episódio completo. Ó, o link para você assistir na íntegra tá aqui na descrição do vídeo. Aproveite, se inscreva no canal, ative as notificações para receber todos os avisos aqui do meu canal no YouTube. E deixa o teu like. Dá um trabalhão fazer um episódio com essa qualidade e isso tudo é para você, sem custo nenhum. Então, se inscreva, ative as notificações e deixa o seu like aqui no canal. Uhum. Tem que ter, porque você vai basear o seu cérebro vai se apoiar em alguma coisa para que ele reter aquele conhecimento, para reter aquele conteúdo. Tem que associar de alguma Tem maneira, que né? associar. Eu não vou perder, que assim, uma coisa que eu falo para os alunos, né? Mas você fala português em sala? Porque tem escola que vem disso também, né? Não tem português em momento nenhum na sala. Gente, eu não vou gastar 60 minutos da aula para você entender que eu tô falando sobre um copo. Uhum. Não vou. Tem coisas muito mais importantes ali pra gente ver. Aí eu tô tentando explicar que isso aqui é um copo. Você não tá entendendo, você não tá entendendo. Eu já desenhei, já dancei, já fiz mímica, já fiz de tudo. Aí eu falo, não, é um copo, taca assim. Então, agora vamos continuar. Perfeito. Tá tudo bem. Otimizar, né? Otimizar. Por Então, tem favor. gente que fica assim, ai, porque não pode, porque vai atrapalhar o aluno, porque não sei o quê. Não temos esse tipo de, Uhum. Um sabe? apego, né? É Apego. Vaidade, apego. Não. Eu falo, não, tem aluno que precisa do português. Porque senão ele não vai sair do zero nunca. Perfeito. Se você vai traumatizar. Se chega um aluno que nunca estudou inglês e você fica 60 minutos falando inglês com ele, ele não tem base nenhuma, ele não consegue fazer associação nenhuma. Olha um exemplo bem ridículo. Meu filho gosta daquele Round Six, né? Que eu detesto, mas ele achou legal. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou assistir esse Round Six aí pra ver o que é, pra ver se ele pode assistir ou não. Eu juro. Eu assisti 3 temporadas de Round Six em coreano. Legenda, mas ouvindo em coreano. Eu não aprendi uma palavra de coreano. Nenhuma. Eu não sei nem falar oi em coreano. Referência zero. Por mais que você faça uma associação ali. Não tinha associação. Eu tava ouvindo um monte de barulho. Que barulho é aquele? Eu não tenho nenhum tipo de associação para eu identificar que aquele som em coreano é isso em português, para eu entender o que ele tava falando. Uhum. Não adianta, cara. Tem gente que fala para mim, eu vou aprender inglês com série, com música, com não sei o quê, e vou só me expor. Olha, tem pessoas que têm talento para isso, que são, né, autodidatas, mas é muito difícil. Porque o seu cérebro, ele não vai absorver um monte de som que ele não codifica. Uhum. Faz sentido. Tenta assistir a série Round Six em coreano, ver se você aprende uma palavra em coreano. Acho que não vai dar. Não vai dar. No máximo, se ele falar assim, na série, assim, Sbrubble, aí o cara entrega uma caneta pra ele assim, caneta chama Sbrubble. Aí você descobre que não é, é uma arma espiã. E aí, você vai conseguir reproduzir o som daquele jeito que ele falou? Jamais, Porque coreano, chinês, ele é tudo entonação, né? Não, olha, é isso que eu falo pro aluno. Se você precisar do português nesse começo para você realmente aprender, bora usar o português. O compromisso é ensinar o aluno a aprender. O meio, o método e a didática é aquilo que vai moldando de acordo com a pessoa. Com certeza. Excelente.